Pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai continuar estudando, não é? Aspectos constitucionais. E uma passagem importantíssima da Constituição Federal a gente vai encontrar justamente no artigo 195, que trata do custeio da Seguridade Social. Pessoal, quando a gente fez a mandala dos princípios, um dos princípios é a diversidade da base de financiamento, diz respeito à diversidade da base de financiamento. A Seguridade Social é por demais importante, não é? Tem 3 ações, saúde, assistência, previdência, e que não pode ficar à mercê de uma única fonte pagadora, porque se essa fonte pagadora, financiadora de todo o sistema, entrar em colapso, lenhou tudo, não é? Então, o princípio da Seguridade diz que deverá haver diversidade da base de financiamento. A Constituição, logo no artigo que se segue, que é o artigo 195, já vem dando uma panorâmica em relação ao financiamento. Esse artigo é muitíssimo cobrado em prova, ok? Então, bora bater um papo sobre aspectos constitucionais acerca do custeio e assim a gente vai estudar justamente o artigo 195. Antes, porém, alguém pode estar dizendo assim, Ítalo, estamos estudando para o concurso do INSS. Vai cair custeio? Vai sim, senhor. Ainda que 80% da prova vai dizer respeito a benefícios e todos os assuntos correlatos. Quando a gente fala benefícios, a gente fala que a prova vai cobrar lá segurados, os dependentes, não é? Os dependentes, vai cobrar carência, quanto de recolhimento prévio deverá ser feito para que o segurado tenha direito a benefício, ainda que a gente já saiba agora que existem benefícios que independem de carência. A gente vai estudar a manutenção e perda da qualidade de segurado, a gente vai estudar o valor do benefício, salário de benefício, fator previdenciário, renda mensal de benefício, para daí estudarmos os benefícios em si. Tudo isso em cima de questões de concursos anteriores. Isso vai dizer respeito de mais ou menos 80% de sua prova, ok? Mas vai cair custeio. E em caindo custeio, aquilo que deve ser mais cobrado, vou dizer para vocês, ok? Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu só fazer aqui uma coisa. Deixa eu só incluir aqui. Opa. Só um instante. Não deu muito certo, não é? Não deu muito certo. Deixa eu fazer assim, só um instante. Opa. Então, a gente agora, a parte relativa a custeio, não é? A gente vai estudar exatamente o artigo 195. Bem, se eu colocar aqui a mandala dos princípios novamente e perguntar qual é o princípio que se apresenta aqui, é o da diversidade da base de financiamento. Bem, esse princípio aqui estabelece justamente aquilo que se encontra no artigo 195 da Constituição Federal. Bem, esse artigo será cobrado em prova, não tem a menor dúvida, não é? E a gente vai ver exatamente tudo que tem de importante nele. Então, o artigo 195 já começa assim, olha, toda a sociedade, olha só, toda a sociedade deverá financiar a Seguridade Social de forma direta e indireta, de forma direta e indireta, não é? Nos termos da lei, de forma direta e indireta, nos termos da lei, através dos orçamentos públicos e através das seguintes contribuições sociais. Pessoal, o próprio texto constitucional já estabelece as contribuições sociais que irão financiar a Seguridade
social. Bem, galera, isso cai em prova, é muitíssimo importante. Então, princípio da diversidade da base de financiamento e o artigo com desdobramento no artigo 195 da Constituição Federal, quando diz que toda a sociedade deverá financiar a Seguridade. Quando diz toda a sociedade, pessoas físicas, pessoas naturais, como também as pessoas jurídicas deverão financiar. Quando diz que deve ser de forma direta e indireta, a forma direta é justamente através das contribuições sociais. E a forma indireta é justamente através dos orçamentos públicos. Por exemplo, minha esposa, não é? Eu sou auditor da Previdência, ela também é auditora da Previdência. Em 2007 fomos cedidos para a Receita Federal, não é? Houve a fusão, então, portanto, estamos lá na Receita Federal tratando da arrecadação em relação às contribuições previdenciárias, mas o fato é que minha esposa, ela é ocupante de cargo efetivo e ela somente é auditora, ela não faz mais nada. Ela não dá aula. Esse exemplo não dá para ser comigo porque eu sou também auditor, mas também tenho atividade na iniciativa privada como professor. É permitido. Então, eu sou auditor, ocupante de cargo efetivo, participo de regime próprio de previdência, mas também sou segurado obrigatório do regime geral de previdência. Já minha esposa, ela é somente auditora, participa do regime próprio, então, portanto, é excluída do regime geral. Lembram que o regime geral de previdência protege todos os trabalhadores, excetuando os excluídos? No caso, os excluídos aí é minha esposa. E olha que interessante, ela é excluída do regime geral de previdência, ela não receberá benefícios previdenciários do regime geral, ela também não utiliza a ação saúde. A ação saúde, minha esposa não utiliza, porque ela tem plano de saúde próprio, então ela não utiliza o Sistema Único de Saúde, beleza? E ela também não poderá ser contemplada com benefícios assistenciais, porque somente pode buscar auxílio na assistência social aquele que comprove que tem necessidade. Somente será prestada assistência a quem dela comprovar que necessita, e minha esposa não conseguirá comprovar que necessita, graças a Deus, porque tem lá o seu salário, tá beleza. Então, observem, minha esposa, a famosa Juju, Jeane, ela não será protegida pela Previdência, regime geral, não será pelo sistema de saúde e não será pela assistência social, mas de forma indireta ela financia a Seguridade Social. Como assim, Ítalo? Por exemplo, toda semana ela vai lá, ela financia de forma indireta, porque todo mês, quando ela recebe o seu contra-cheque, vem lá o desconto, por exemplo, do imposto de renda dela. E o imposto de renda, aquilo que é arrecadado pela União em relação a esse tributo, o imposto de renda, vai compor o orçamento da União e que, porventura, será utilizado para fazer a Seguridade Social girar. Ou seja, um possível déficit na Seguridade Social, na Previdência Social, será coberto por recursos advindos de outros tributos que não as contribuições sociais. Então, portanto, toda a sociedade financiará a Seguridade Social de forma direta e indireta, nos termos da lei, porque todo tributo vem de lei, não é? Princípio da legalidade, através dos orçamentos públicos e através das contribuições sociais. Então, as contribuições sociais são devidas pelas empresas, não é? E que vão lá contribuir sobre faturamento, sobre lucro, ou sobre folha, na verdade. Os trabalhadores e demais segurados também deverão contribuir, os trabalhadores deverão contribuir. Haverá contribuição sobre concursos de prognósticos, são as loterias, não é? E haverá também contribuição social sobre a importação de bens ou serviços do exterior, ok? Então, portanto, olha só, o artigo 195, ele é muito rico de informações. Vem buscando validade no princípio da diversidade da base de financiamento e observem
de onde vêm os recursos para financiamento da Seguridade Social, ou seja, de todo canto vem recurso para financiar a Seguridade. Essa bagaça aqui vai cair na sua prova, ok? Não tem dúvida. Artigo 195 da Constituição. Aí, se a gente permanecer no artigo 195, nos seus parágrafos, lá do artigo 195 da Constituição Federal, a gente vai encontrar as regras constitucionais acerca do custeio, ok? A gente vai encontrar as regras constitucionais acerca do custeio. Pessoal, existem 7 regras com interesse para a prova. É uma revisão, vou fazer bem rápido. Bem, primeira regra constitucional é assim: certidão negativa de débito, ou seja, empresas em débito para com a Seguridade Social. Observem que as empresas, elas devem financiar a Seguridade. Haverá contribuição sobre faturamento, haverá contribuição sobre lucro, haverá sobre folha, tudo massa, e caso elas não paguem aquilo que é devido, elas estão em débito para com a Seguridade. Então, portanto, elas não poderão contratar com o poder público nem obter benefícios fiscais ou creditícios, porque será exigida dessas empresas a certidão negativa de débito. Quando a empresa quiser contratar com o poder público, vai ser exigido certidão negativa de débito. Então, olha só, a empresa em débito com a Seguridade Social não poderá contratar. Não poderá contratar com o poder público. Não poderá contratar com o poder público. Beleza? Segunda regra de interesse para a prova: novas fontes para financiamento, ou seja, é possível criar novas contribuições sociais? Sim, é possível. Mas, Ítalo, o artigo 195 já estabelece uma forma enorme, né? Uma gama enorme de formas de financiamento da Seguridade. E ainda assim poderão ser criadas novas contribuições sociais? Sim, poderão ser criadas novas contribuições. Isso diz respeito à competência residual da União para criar novos impostos e contribuições sociais, desde que essa nova contribuição social seja criada através de lei complementar. Legal. Qual é a terceira regra constitucional acerca do custeio, pessoal? Diz respeito ao princípio da não surpresa. Ora, é fácil, não é? A empresa deve recolher 20% sobre folha. Mas vem uma lei e diz assim: não, vai ser 30%. Vai ser 30%. Beleza, não pode pegar a empresa assim de surpresa. Então existe o princípio da não surpresa para proteger o contribuinte. Esse princípio da não surpresa é de exatos 90 dias da data da publicação da lei que criou nova contribuição ou que majorou, modificou contribuição social existente, mas o Supremo diz que é majoração. Então o princípio aqui é da anterioridade mitigada, nonagesimal, ok? Beleza. Qual é a quarta regra constitucional acerca do custeio? É de que existem empresas que são isentas. As empresas, regra geral, vão contribuir sobre faturamento, lucro e folha. Legal, não é? Sobre faturamento, lucro e folha, mas haverá empresas isentas. E elas são isentas por quê? Porque são entidades beneficentes de assistência social e elas observam requisitos estabelecidos em lei. Requisitos em lei. Legal. Qual é a quinta? São 7, eu falei 7, não é? Qual é a quinta regra constitucional acerca do custeio? Diz respeito à forma de contribuir de um determinado trabalhador. A gente vai ver logo na sequência, revisar segurados, mas existem ali os segurados especiais, que são aqueles, olha, pequenos produtores rurais, não é?
pequeníssimo, produtores rurais que trabalham em 4... Gostou da super aula top de linha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Convido você a acessar nosso site laconcurso.com.br e fazer nosso curso completo de aulão de véspera do INSS 2016. Professor, o curso de aulão de véspera é exatamente isso. Nós aqui do Lá Concurso, nós resolvemos inovar, nós resolvemos fazer algo diferente, algo que realmente vai te ajudar nessa reta final da sua preparação para o INSS 2016. Então, nós montamos um aulão de véspera muito especial para vocês, em duas partes, dois blocos. Nós temos aí em torno de 45, 50 horas somente de exercício da banca do CESP, é o primeiro bloco, eu vou apresentar para vocês os professores já já, e o segundo bloco, que é um suporte pedagógico de teoria dos principais assuntos que o CESP costuma cobrar, ou seja, é um mini curso, é um aulão de véspera para aqueles alunos aí de reta final, aqueles alunos que começaram a estudar um pouquinho atrasados e, claro, também para aqueles alunos que já estão estudando e quer dar aquele up na sua preparação nessa corrida do INSS 2016, tá certo? Ó, vem comigo aqui. Olha, aqui no Lá Concursos é o seguinte, meus amigos, aqui é o melhor custo-benefício da internet. Você pode pesquisar, pode procurar, conferir, comparar aí, pode fazer isso que você vai chegar a uma conclusão. Este super aulão de véspera, por apenas R$ 79,90. Professor, quando que ficará disponível? Nesse exato momento, nós temos já 140 horas aí disponível para vocês. Claro que a gente vai majorar essa carga horária ainda, você pode ter certeza, e nós iremos disponibilizar todas as videoaulas, preste atenção, até 10 dias antes da prova. Professor, por quê, professor? Porque aulas de aulão de véspera é um tesouro. Tá? Por quê, professor? Porque o professor ele foca na prova, já tem uma data certa, então ele vai se inspirar naquilo que acha que pode ser cobrado, que é mais importante. Então, o que acontece? Nós disponibilizamos com antecedência para que você assista 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes você quiser, que esse conteúdo vai ficar na sua cabeça e lá no dia da prova vai ser sua felicidade. Prazo de acesso, 70 dias, você pode assistir quantas vezes quiser. Carga horária prevista desse super curso de aulão de véspera, olha só, mais de 150 horas. Eu digo mais porque tenho certeza que nós iremos ultrapassar 150 horas aí o nosso aulão de véspera, que está em gravação ainda. Banca do CESP, prova dia 15/5. Professor, como é que está a estrutura do aulão? Está o seguinte, olha só. Nós temos aqui um super reforço pedagógico em direito previdenciário. Tá? Para isso, temos 3 grandes mestres para vocês. Professora Adriana Menezes, não preciso apresentar para vocês, aí, professora top de linha. Vai lá, coloca no Google Adriana Menezes, assiste algumas aulas demonstrativas que você vai se convencer da capacidade e da excelente profissional que é a professora Adriana Menezes. Nossos amigos lá da Bahia, professor Ítalo Romano e professor Flaviano, fazendo aí uma bateria de correções de exercícios da banca do CESP. Temos informática, que costuma pegar muita gente. Essa revisão aqui de informática do Marcelo Leal são em torno de 6 horas e 30 minutos. E essa revisão do Leal aí, eu falo para vocês, cara, tá muito pontual. Cheguei a assistir algumas aulas. Essa aqui você tem que assistir, cara. 1, 2 vezes aí para chegar lá na prova de informática, você fechar a prova, hein? Ok? Língua portuguesa, também calcanhar de Aquiles aí de muitas pessoas aí. O professor Sidney Martins está gravando, já gravou a primeira parte, já disponibilizamos para vocês. Para as próximas 2, 3 semanas, vai gravar as outras 3 partes da aula do CESP. Administrativo e Constitucional, professor Constituição, professor Cabeça aí, Rodrigo Belmonte, excelente profissional, e aquela matéria, aliás, que os alunos se preocupam muito, que é raciocínio lógico, matemática. Ó, Jefferson Fiel para vocês, professor com o professor Jefferson já está preparando, serão 6 horas. Tá? 6 aulas de 1 hora do professor Jefferson Fiel, que vai gravar para vocês aí um super revisão. Meus amigos, minhas amigas, olha só, pesquise, compare, pega o nome desses professores, joga aí no YouTube, né? Joga no YouTube, faça uma pesquisa, assista um pouquinho das aulas dele, compare. Você vai chegar à conclusão que é um super time de professores. Resumindo,
esse curso, vocês terão 4 módulos, tudo isso por R$ 79,90. Olha só, aulão de véspera do INSS, aqui você pode clicar e ver as aulas que já estão disponíveis. Este aulão de véspera está em gravação ainda, tá certo? Vou até colocar lá na descrição da aula em gravação. Já tem 29 horas de videoaulas para vocês, só de correção de exercícios com foco no CESP INSS 2016. Aqui faltam 100% constitucional, administrativo, informática e 3 aulas ainda do professor Sidney Martins. Garanto para vocês que nós chegaremos aí muito próximo de 50 horas. Professor, e outros 3 módulos? Outros 3 módulos são módulos de teoria que nós estamos disponibilizando para vocês de suporte. Por exemplo, direito previdenciário, meu amigo. São 70 questões de 120. Resolvemos disponibilizar o módulo completaço da professora Adriana Menezes, que são de 39 horas para vocês. Papo sério com vocês, isso aqui vai fazer a diferença. Você quer passar, quer ficar competitivo, quer ter chance de disputar a vaga? Cara, obrigação sua, papo reto. Assistir pelo menos 2 vezes a aula da professora Adriana. Língua portuguesa, fizemos um resumo aí das principais aulas do professor Sidney Martins, 21 horas para a galera aí. Direito administrativo e constitucional, unificamos as 2 matérias, tá, com os principais assuntos, aqueles assuntos que o banca do CESP costuma cobrar. Tá certo, meus amigos? Então aí, espero vocês aí nesse super aulão de véspera do LA Concursos. Nós vamos fazer a diferença e nós iremos ajudá-lo bastante você nessa preparação, nessa caminhada rumo à sua aprovação. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.